Olá, 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 minhas estrelinhas, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Tô iniciando aqui novamente. Nós vamos agora fazer uma série de vídeos semanais, que eu vou contar a história para vocês do Pedro. Pedro é um diário que o Pedro escreveu da viagem que ele fez. E essa viagem aí que ele fez, ela é repleta de aventura, de romance, de espiritualidade, de viagens astrais. É super, super mega legal, gente. Então vamos ver se a gente consegue aí iniciar esse vídeo hoje, 27 de outubro de 2024, um domingão de uma tarde meio chuvosa, é o dia que eu tô gravando. Agora o dia que esse vídeo vai subir aí no YouTube, não sei que dia vai ser, mas a gente tá preparando aí. Então você vai conhecer o Pedro. Pedro, nossa, o Pedro é um rapazinho de 19 anos que viajou aí todo o Oriente, sabe? Ele foi através do Pacífico Sul até o Oriente, ele passou pro Chile, ele foi até a Ilha de Páscoa, a Ilha de Páscoa, onde tem o Chiclatão. Quem assistiu a Uma Noite no Museu vai saber daquelas figuras enormes de pedras, né? Os intelectuais aí sabem o nome lá deles, eu não lembro agora e não vou ficar falando aí, mas isso não importa. E aí a gente vai começar a ler aqui o Diário do Pedro. E o Diário do Pedro, ele dividiu esse diário aí em 9 livros e dentro de cada livro aí tem alguns capítulos, né? E ele intitulou o diário dele como O Vagabundo Iluminado. E o primeiro, vamos dizer, livrinho, a primeira parte desse diário, chama-se Tinha 19 anos quando morri. Imagina, o que será que aconteceu com Pedro? Eu vou adiantar aqui, como diz a molecada, eu vou dar um spoiler a esse pessoal que fica inglesando, né, a nossa língua. Mas ele sabe por que ele diz isso? Porque o Pedro ficou preso numa caverna. E isso é verdade, porque eu tive a oportunidade de conversar com a mãe do Pedro, bela mama, né? Que imagine, lá nos meados, lá que eu não vou dizer agora a época, senão vocês vão ficar fazendo conexões. A mãe permitiu que ele fizesse essa viagem. Realmente ele ficou preso, mas como o Pedro é um rapaz também que bem, né, tem uma criatividade, quando ele escreveu o diário assim, além dele contar o que aconteceu de verdade com ele também ele coloca aquela coisa de, sabe, de imaginação. Isso é super legal porque você viaja com o Pedro nesse diário dele. O diário de Pedro, olha, bonito, né? Eu pegando o diário dos outros para ler, mas vou compartilhar com vocês aqui. Quem sabe esse diário aí vai virar um livro, né? Um best-seller. Eu dando spoiler, falando best-seller. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Então vamos lá. O Vagabundo Iluminado. Vou ler para vocês aqui, tá bom? Esse diário do Pedro. O Vagabundo Iluminado. Ele tinha alguma coisa que eu não sabia definir o que, como se não precisasse de nada ou de ninguém. Já ia passando por ele, mas aquele homem ali, largado, prendeu minha atenção. Era como estar ao lado de uma criança ou santidade. Não sei bem. Não era um simples ninguém. Apresentava serenidade. Parecia possuidor de algum segredo que permitia deixá-lo flutuando acima das coisas comuns. Dormia com a boca aberta, escancarada, e nesse seu trágico disfarce parecia estar sorrindo para mim. Seu sorriso era plácido e cálido, como os finais de tarde. Foi então que reparei que tinha nas mãos um pedaço de giz e que no muro em que estava recostado havia um dizer: não jogue fora a água que você está levando apenas por causa de uma miragem. Não jogue fora a água que você está levando apenas por causa de uma miragem. Dá para pensar bem sobre isso, né, pessoal? Vamos lá. Aquela frase me pegou com um direto de esquerda. Parei a bicicleta e desci. A maneira como aquelas palavras estavam escritas. O homem que as tinha rabiscado era sem dúvida aquele velho caído com o giz ainda em uma das mãos.
Fiquei ali parado sem saber o que fazer. Senti que minha vida talvez fosse essa miragem e aquela figura desmanchando-se em sorrisos tortos que só eu via, o oásis que há tanto buscava. Não jogue fora a água que você está levando, apenas por causa de uma miragem. Deitado com a cabeça em uma pedra chata, o homem tinha um sono pesado e profundo. Aproximei e comecei a observá-lo. Seu modo fazia a tarde agitada parecer calma e suave. Calçava um velho par de botinas que um dia foram pretas. Agora, já muito gastas, eram quase brancas. Uma delas estava aberta na sola até a metade do pé, e a outra deixava aparecer o que lembrava ser um dedão encardido. Boca aberta, roncava baixo, com nítida dificuldade de respirar pelo nariz. Seus poucos dentes mostravam... A gatinha apareceu aqui. Seus poucos dentes mostravam que já há muito tempo não se importava com a sua saúde e com o seu aspecto, se é que alguma vez havia se importado com isso. E imaginar que algum dia aquele ser havia sido uma criança cheia de sonhos e encantamentos e que alguém, em demonstração de carinho, havia sorrido para ele e lhe afagado os cabelos cacheados. E naquele instante, olhei para ele como se fosse um filho, meu perdido, que a vida havia afastado de mim, e uma imensa compaixão tomou conta de todo o meu ser, apertando meu coração e fazendo surgir na minha garganta uma vontade de chorar e me jogar ali para abraçar. O sol daquela tarde continuava forte e não sei se por isso ou se por alguma bebedeira, suas faces estavam vermelhas e inchadas. Nem se mexia, quando vez ou outra alguma varejeira pousava sem cerimônia em seu rosto, passeando por suas narinas grossas e lábios rachados. Tive vontade de espantá-la, mas não tive coragem. Fiquei ali lutando com aquele sentimento de ter meu filho ali caído na minha frente. Então encostei minha bicicleta no muro e discretamente me coloquei entre ele e o sol. Dar-lhe sombra talvez fosse a única coisa que podia fazer em agradecimento à sua frase. Aparentava ter mais de 80 anos, mas com certeza não teria ainda 50. O que me impressionava, além do corpo magro, mas de compleição robusta, eram suas mãos grossas e os dedos amassados, que mal podia papar as moedas que esmolava. Como então poderia segurar um giz para escrever aquilo? Mas lá estava a frase explodindo em cheio na minha cara. Permaneci ali um tempo, paralisado, como que à espera de alguma coisa. O sol já havia baixado e percebi que já podia fazer sombra em seu rosto se me sentasse. Aos poucos fui me incorporando àquela paisagem, também eu era agora um vagabundo. Sentia-me orgulhoso por isso. Como isso era possível? Ali estava eu, ao lado de alguém que era considerada a escória do mundo e que talvez nunca tinha sabido o que é experimentar ser desejado, querido e amado, mesmo que por um instante. Uma senhora que vinha em nossa direção desviou-se e, visivelmente incomodada por existirmos no cenário da sua vida perfeita, atravessou para o outro lado da calçada. Talvez pudéssemos encontrá-la em um outro momento, toda estarnecida, distribuindo sopas de compaixão com os menos afortunados nas noites de Natal, como se aquela preocupação ocupasse todas as horas de sua existência, mas não naquele momento real. E nesse instante percebi que as pessoas veem aquilo que querem ver, que julgam os outros pelos seus medos e não pelo seu amor. E foi então que tive coragem de me ajoelhar à frente daquele farrapo e espantar as moscas que teimavam em importuná-lo, fazendo do livro de Lao Tse, Tao Te Ching, ou literalmente O Caminho que Leva a Deus, que trazia no alforje da minha bicicleta, um abono improvisado. O que eu não sabia é que ali estava materializado diretamente na minha frente
o caminho que iria me levar a Deus. Que capricho da vida aquele vagabundo trazer à realidade que eu buscava nos aforismos do livro que no momento servia de leque para abanar. O sol se escondeu por entre os prédios e começou a esfriar. Um sabiá laranjeira ficou titiritando ali e aqui, com suas perninhas de graveto, nos fazendo companhia, sem se importar com as opiniões alheias. Aquele pássaro nunca seria um marginal, pertencia a outra categoria, estava a salvo dos julgamentos humanos e das senhoras impávidas, perambulava à cata das migalhas do pão que o andarilho havia deixado cair em sua última refeição. E por estar ali tão necessitado das sobras de um mendigo, aquele sabiá, de acordo com a minha classificação sobre a existência, tornou-se o mais vagabundo entre nós, e por isso mesmo a estrela de maior grandeza dentre todas que o universo já produziu. Fiquei imaginando que tipo de vida viveu esse homem. Alguém que com certeza poderia rir de minhas experiências, ou melhor, da falta delas. Seria mudo ou surdo? Será que possuía alguma enfermidade contagiosa? Uma doença mental? Alguém com uma profunda desilusão amorosa? Talvez fosse um rejeitado que nunca tinha tido um lar, uma família ou amigos, nem conhecido pessoas que o amassem. Talvez ele fosse um pouco daquilo tudo que nem suspeitamos existir dentro de nós. Era bandido, vagabundo, santo e pecador, padre, farsante, político e vendedor. E no momento em que ia me levantar para partir, o mendigo finalmente abriu os olhos. Não despertou com a imprudência do susto de alguém que está sendo roubado, como seria natural. Havia aprendido a observar e a esperar. Seu corpo se endureceu um pouco, seus olhos me percorreram lentamente, examinando meu calçado, minhas roupas, meus braços. Deteve-se em minhas mãos e logo deve ter percebido que não eram afeitas ao trabalho duro. Esse era o sinal que definitivamente nos colocava em mundos diferentes. Por fim, lançou-me um olhar direto e penetrante. Senti um arrepio, mas me mantive atento diante daqueles olhos que não piscavam. A frase é sua? Apontei para o muro. Ele não respondeu a princípio. Aquela pergunta poderia ter muitas implicações. Com os cotovelos no chão, ficou me encarando, tentando formar uma ideia sobre minha pessoa, sobre o que eu representava, se eu era uma ameaça ou não à sua pessoa e ao seu território. Mas talvez minha pouca idade, meu rosto quase infantil e minha voz adolescente o tenham desarmado. Você gostou? Disse por fim, convencendo-se de que não era mais do que um simples garoto curioso. Obrigado, era o que eu esperava, era o que eu estava precisando ouvir. Disse isso com um gesto sincero, estendendo a mão. Não estava acostumado a cumprimentos e sentiu-se embaraçado em apertar a minha mão, e por isso fez com cuidado, que um urso pardo teria ao palpar um delicado favo de mel. Eu é que agradeço a você. De quê? Perguntei intrigado, sem compreender. Do sol. Ah, ele havia reparado. Seu tom de voz era rouco, mas percebi o humor em seus olhos. Achei que você não ia acordar antes de eu ir embora, falei, ajeitando-me no chão ao seu lado. E não pretendia mesmo, quando percebi você em cima de mim. Piscou os olhos, soltando uma gargalhada. Achei que fosse me roubar ou me bater, e tratei de continuar fingindo que dormia, até que resolvesse levantar e partir. Mas você não foi, continuou ele divertido. Nunca pude deixar de rir também. Não pude deixar de rir também. E desde quando você percebeu que eu estava protegendo seu rosto do sol? Perguntei, já imaginando que havia feito o papel de idiota. Na verdade, desde o momento em que você começou a me abanar, disse ele. Mas isso não foi quase há 1 hora. Me espantei, trazendo na voz o meu protesto. Eu sei, é que estava tão bom.
Ao invés de sentir indignação por sua atitude, bem lá no fundo, eu o vi realmente. E nesse instante percebi que na verdade tudo estava certo e uma gargalhada explodiu dentro de mim, como que há muito tempo não fazia. Eu percebo as pessoas tão agitadas pela vida, desejo apenas lhes transmitir um pouco de esperança, falou. Escrevi essa frase pela manhã, completou orgulhoso. É uma frase em tanto. Sorri e voltei os olhos para o muro, lendo-a novamente. Não jogue fora a água que você estava levando apenas por causa de uma miragem. Repeti em voz baixa. Um garoto que se preocupa com as pessoas é uma pérola rara hoje em dia. Vejo uma pérola muito preciosa aí, um pouco suja de graxa, de bicicleta, mas ainda assim uma pérola, brincou apontando para as minhas pernas. E dizendo isso, levantou-se enquanto sacudia a barba e os cabelos. Batia suas roupas muito mais sujas do que as minhas. Isto é quase um atrevimento, falei fingindo indignação. Uma pérola envolta em trapos sorriu, um raro dom. Encarou-me. Sua expressão revelava agora a verdadeira fisionomia daquele homem. E completou, você é como a flecha que deixou o arco. Fiquei intrigado. E o que tem ela? Ela? Sorriu voltando-se para mim, enquanto enrolava seu cobertor. Sim, a flecha. Ela jamais retorna, disse por fim. Eu estava hipnotizado, sua figura parecia irradiar uma luz, tudo o que fazia se revestia de uma singela nobreza. Seus pequenos gestos bastavam em si. Após um novo silêncio, tomando fôlego, recomeçou. Precisamos saber distinguir nossos sonhos de nossas miragens. E seguir os sonhos, não as miragens. Falou enquanto apanhava um pequeno peixe de um saco plástico e o colocava em uma panela, indo fazer uma pequena fogueira com os gravetos que estavam à sua volta. Afirmar a vida é dizer sim, conformar-se com ela é dizer não. Deu uma risada e completou. Aí está, acho que usarei essa frase amanhã em um outro muro. Afirmar a vida é dizer sim, conformar-se com ela é dizer não. Polvilhou lentamente a frase, mexendo os dedos, como chefe de cozinha ao despejar especiarias em iguaria. O que você quer dizer exatamente com isso? Perguntei admirado. O sim pode nos trazer problemas, mas o não nos leva ao mal, disse prolongando o som da última palavra, e acrescentou, no final você não vai levar o que economizou da vida, mas o que pôde dar ao longo dela. Sua simples filosofia de vida possui uma força irresistível, a naturalidade com que dizia as coisas. A verdadeira coragem é fazermos as coisas que acreditamos serem certas, mesmo que as façamos com medo e que nos custem, pois a vida não se mede pela quantidade de anos que se vive, mas pela quantidade de alegria que se distribuiu. Ele ia soltando aquelas filosofias com a mesma naturalidade em que mexia no fogo, mas longe de estar envoltas em trapos, suas palavras eram puras e cristalinas para mim. Logo pela manhã, mal a lua se esconde, lá surgem elas, saídas de dentro de seus formigueiros. Elas quem? Perguntei de chofre. As pessoas, continuou, mas diferente das pequenas e determinadas formigas que compreendem seus caminhos, esses micróbios bípedes de Deus constroem seus caminhos cheios de pavor. Pavor? Mas pavor do quê? Perguntei intrigado. Medo. Medo de viver, completou. Vivem como se tivessem muito a perder, esquecendo-se dos quanto receberam da vida. É uma bênção estarmos aqui respirando este ar cálido e próspero. Suspirou. Um ar que se pode quase até beijar. Fez um bico com os lábios e franziu o nariz de maneira engraçada, como se quisesse experimentar com sua boca faltante de dentes aquele bocado invisível de ar benfazejo à sua frente. Ah! Estalou os lábios a saborear o vazio.
A vida de um dia, exclamou como o mestre Zen ao finalizar o seu haikai. Vida de um dia, saboreio e para a sobremesa, lua passageira. Recitou como se lesse meu pensamento. As pessoas sentem medo uma das outras. Concordei. Acham que seu ganho precisa se dar com a perda do outro. Você tem razão. Nunca devemos deixar endurecer a argila de que somos feitos, Pedro. Falou, olhando-me profundamente. Ei, essa não agora. Como você sabe o meu nome? Perguntei intrigado, olhando para aquele misterioso vagabundo como uma criança olha para um mágico. Todos somos meros relâmpagos em uma noite de trovoada, meras espumas no oceano flutuante. Emendou sem se preocupar com meu espanto. Precisamos olhar diretamente para a essência das coisas. Este é o exercício de desapego. A vida fica mais bonita quando fazemos isto. Esse é o distanciamento que aproxima. É a maneira certa de nos envolvermos. Precisamos aprender a relaxar. O relaxamento brota quando estamos permitindo algo. A tensão surge quando perseguimos algo. E eu estava ali, e tudo o que dizia tinha ressonância com o mais íntimo do meu ser. Precisamos aprender a ver as pessoas e aceitá-las através de seus talentos, e não de nossos desejos, como você fez agora há pouco. Percebe? Absorvia cada gota daquela sabedoria que ia sendo levada pela fumaça do fogo de sua pequena fogueira. Se você não pode perder, não pode ganhar, arrematou entre os dentes enquanto mordia o palito de fósforo da fogueira. Você sabe quanto um náufrago pagaria por essa caixinha de fósforo? Perguntou sorrindo, enquanto a segurava com os 2 dedos à altura dos olhos, como um expert ao examinar um raro brilhante. Fiquei observando sem reação, não entendendo onde ele estava querendo chegar, mas achava aquilo tudo muito divertido e interessante. Não tem preço, disse por fim. E você? Quanto pagaria por ela hoje? Não responda. Houve um tempo em que você daria tudo por ela, completou em um tom misterioso. Mas esta é outra história, e um dia talvez você possa lembrar dessa sua vida naufragante que viveu em outros tempos. O que ele estaria querendo dizer com isso? Não tive tempo de perguntar. Veja esse peixe. Peguei no lixo do mercado. Ainda está bom, embora meio descolorado e já com um cheiro um pouco forte. Se eu não tivesse esse peixe para comer, não iria amaldiçoar o peixeiro por isso, muito menos o mar, quando temos uma oportunidade. Ótimo! Se não a temos, tudo bem. Qual é o problema? Estamos sempre no lucro, nunca tivemos nada mesmo. E sabe por quê? Sussurrou aproximando-se de mim. Porque de fato não precisamos de nada. Assentiu com a cabeça como quem revela um raro segredo. Eu estava sentado em cima da pedra que serviu de travesseiro àquele homem extraordinário e o ouvia atentamente. Nada mais importava. Algo estranho percorria todo o meu corpo como uma corrente elétrica a me desligar de mim mesmo. Sabia que toda a minha vida estava chegando a um ponto sem retorno. Olhe sua volta. Tudo é presente. A vida nos trouxe até aqui e ela um dia também vai nos tirar daqui. Mas o essencial é que quando descobrimos quem somos nessa vida, não nos preocupamos mais com o ticket de entrada ou de saída dela. Tudo fica bem. Tudo está bem. Tudo sempre esteve bem. Se de coração confiamos na vida, continuou, quando chegar o momento da nossa saída, só poderemos agradecê-la pela viagem, pela hospitalidade, pela acolhida, por tudo que ela nos deu e nos ensinou. Viemos observar, aprender, crescer, amar e voltar para casa. Não é isso que nos ensinam os antigos nativos australianos? Desapego, meu garoto. Esta é a chave. Desapego e mente serena tornam puro
o nosso coração. Aceitamos entrar? Não? Olhou-me por cima dos olhos enquanto arrumava suas coisas. Por que não aceitaríamos sair? Quem nos pôs aqui que nos dispunha quando entender que chegou a hora? Ele só quer o nosso melhor. Sorriu-me apontando o dedo indicador para o alto. A vida põe e dispõe, continuou. Na verdade, ela sempre nos dá de um modo ou de outro. Eu estava hipnotizado, meus olhos nem piscavam, e fiquei ali deixando suas palavras entrarem em meus ouvidos direto para o meu coração. E se estivéssemos dispostos a receber, a aceitar, ela nos dará algo sempre melhor. Mas se quisermos para nós, ela irá nos tirar. E esta é a maneira de caminharmos descalço nesse mundo. Quer um peixinho? Falou por fim, estendendo-me um pedaço daquela carne esverdeada. Eu olhava para aquele maravilhoso vagabundo, feliz por ele simplesmente estar ali, conversando comigo. Desculpe, disse encabulado, sem querer ofender. Acho que se comer esse peixe vou passar mal. Falei com a liberdade que já havia entre nós, tendo a certeza que não estava ofendendo por isso. Coisas estragadas podem nos fazer mal se acreditarmos que existe o mal. Se a doença não é reconhecida, ela não pode existir. Há apenas o doente. Sim, aquilo era tudo o que eu sempre acreditei, mas nunca consegui colocar em palavras. Fiquei tentando aceitar aquele peixe só para provar que ele estava certo, mas não tive coragem. Você tem razão. O andarilho interrompeu minhas divagações, pondo fim ao meu dilema. Por ora, é melhor não comer desse peixe. Isto é, iguaria para velhos adultos que já sabem respirar o ozônio das grandes altitudes. Olhou para mim com seu sorriso enigmático. Um dia você vai estar lá, nas grandes altitudes. E aí então vai saber, completou. Engoli em seco, apertando os lábios, lutando para dominar a emoção. O homem ia fazer sua refeição e eu não queria ficar ali incomodando. Foi muita gentileza sua, repetiu em voz baixa, refletindo por uns segundos, e de súbito me perguntou: você já ouviu falar do profeta Gentileza? Não, acho que não. Em 17 de dezembro de 1961, numa tarde de domingo, houve um grande incêndio no circo americano que estreava na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, provocado por um funcionário que para se vingar por ter sido demitido, ateou fogo à lona encerrada que cobria o circo. O fogo assustou o elefante, que acabou derrubando o mastro central, e a lona em chamas desceu sobre o público, 20 minutos antes do encerramento do espetáculo. E com isso, mais de 500 pessoas morreram, sendo mais de 300 crianças. Dias depois, na antevéspera de Natal, José Daltrino, que possuía uma empresa de transporte de cargas, acordou dizendo ter ouvido vozes astrais que o mandaram abandonar o mundo material e se dedicar ao mundo espiritual. Então, ele foi para o local do incêndio, plantou jardim e horta e por 4 anos lá ficou a confortar familiares das vítimas, pregando a bondade. Vestido com uma bata branca, com dizeres costurados na roupa, andava pelas ruas pregando a fraternidade. Quando era chamado de louco, apenas dizia: sou louco para te amar e maluco para te salvar. Esse homem dizia que recebeu um chamado divino e sabia que depois de constituir família, filhos e bens, deixaria tudo para realizar a sua missão, que ele não sabia ainda qual seria. E assim foi. Ele distribuía vinho, flores e dizia: quem quiser tomar vinho não precisa pagar nada, é só pedir por gentileza e dizer depois agradecido. Acomodei-me mais uma vez, segurando a minha bicicleta radiante, por ainda poder ouvir um pouco mais naquele homem. Ensinava que em um lugar de muito obrigado, devemos dizer sempre agradecido.
porque ninguém é obrigado a nada. E em vez de pedir por favor, deveríamos usar por gentileza e nos relacionar por amor e não por favor. Gentileza gera sempre gentileza, ele sempre dizia. Então passou a ser chamado José Agradecido ou Profeta Gentileza. Por que Profeta Gentileza? Por causa do chamado divino? Perguntei curioso pelo nome. Isso, e também porque ele se parecia com um. Vestia sempre uma bata branca, comprida, com mensagens costuradas nela, e escrevia seus pensamentos nas pilastras dos viadutos da cidade. Assim como você? É, assim como eu. Eu certa vez o conheci e nos tornamos amigos. Outro dia, a mensagem que escrevi foi dele. Você quer ouvir? Claro que quero, exultei me batendo palmas. Amor material se escreve com um R. O amor universal se escreve com 3 R. Um R do Pai, um R do Filho e um R do Espírito Santo. Amor. Puxa, legal! É muito legal, sorriu baixinho, os olhos se virando para arrumar suas coisas, mostrando que sabia que nossa conversa havia terminado. Poderia me dizer qual o seu nome? Perguntei olhando para ele. Está na hora, disse ele, não prestando atenção à minha pergunta. Mantenha seu espírito desapegado e sereno e boa jornada. Falou já de costas para mim, como se daquele instante para frente qualquer conversa não fosse mais necessária. Achei estranho ele usar a palavra jornada para um simples percurso de bicicleta, mas, enfim, aí estava mais um de seus enigmas. Peguei minha bike, apoiei meu corpo e parti. Vagabundo, pode me chamar de vagabundo, gritou para mim. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Vagabundo? Significa vagar no mundo. Não é o que eu faço? Parei minha bicicleta e olhei para trás. Então está certo. Vou pensar em você como vagabundo, mas para mim você será o vagabundo iluminado, berrei. Ele sorriu, estava comovido. Gostei disso, vagabundo iluminado. Obrigado, garoto. Sabe, você foi para mim o eclipse que mais durou, a brisa que mais soprou. Você exercitou comigo o desapego, talvez o seu primeiro gesto significativo. Aquele pequeno gesto de carinho que é capaz de provocar grandes modificações. Nunca se esqueça dele. Esta foi a sua semente de gentileza plantada em meu coração. Despedi-me dele com um aceno e já começava a pedalar novamente, quando ainda o ouvi gritar: encontre seu mestre e o traga para dentro da caverna de seu coração. Faça sua peregrinação em busca da sua alma primordial e ela virá ao seu encontro. Estarei sempre ao seu lado de diversas maneiras, em diferentes corpos, roupagens e épocas, como eu sempre estive. Achei curiosa aquelas palavras. Caverna dentro do coração? Mestre? Peregrinação? Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Alma primordial? O que ele queria dizer com aquilo tudo? Nunca mais o esqueci. E algumas noites depois daquele encontro, sonhei que eu era um mendigo e que ao abrir os olhos vi um garoto montado em uma bicicleta a me olhar. Esse garoto era o vagabundo iluminado. Esse sonho era uma profecia. Queria as verdades, estava sedento, eu precisava saber. Será que não existia alguém que pudesse me acolher e me ensinar? Alguém como meu amigo, vagabundo iluminado? Eu não parava de pensar nisso. Desejava encontrar um velho sábio da montanha que me revelasse o segredo das coisas. Suas palavras voltavam a todo momento. Estarei sempre com você de diversas maneiras, em diferentes corpos e roupagens e época. Essa sensação de sua presença durou mais de um ano. Um dia, em meu quarto, comecei a me contorcer com uma tristeza indefinida. Deitei em posição fetal, queria voltar onde tudo havia começado. Onde estavam as respostas? O caminho suave? Onde estava o meu mestre?
Nesse momento, exigi sem direito a qualquer contestação que alguém se revelasse para mim. Não era uma exigência birrenta, mas um direito adquirido. Eu tomava posse do meu caminho e o assumia com todas as consequências. Foi um pedido total, puro e que não dava margem para contestações. Se estou aqui por algum motivo, me dê o que me pertence. Quero tomar posse do meu destino. Aquele pedido era a exigência de um filho impossível para um pai negar. O que na verdade eu fiz foi o pedido exato, sem rodeios e sem qualquer espaço para dúvidas ou truque da mente. Não havia barganha ou negociação. Meu desejo foi tão intenso que não pude abafar um gemido rouco. Que fosse assim, ou então não seria nada. Antes de adormecer e sonhar, lembrei das palavras do vagabundo iluminado. Se você procura por ele, é porque já o encontrou. E foi assim então que aconteceu. Então esse aí é o primeiro capítulo do Diário do Pedro, gente. Escrevem aí, ó, nos comentários se vocês gostaram. O que será que vem depois? Acho que aqui tem mais um pedacinho que fala sobre o mestre Ramana. Mas eu vou deixar sobre o outro vídeo, Mestre Ramana. Quem conhece aí? Beijo pra vocês! Até!